E aí eu vou falar com vocês sobre o foco dessas questões de hoje e dar continuidade ao que a gente já vem trabalhando, tá? Então, eu vou compartilhar logo aqui a tela. Vai carregar aí para vocês. Então, ó, vocês já devem ter percebido que na maior parte das aulas as questões que a gente resolve são de interpretação de texto, porque esse é o foco do Enem. Se vocês pesquisarem, é difícil você ver alguma questão de inglês do Enem que vai tratar de gramática, de algum conteúdo muito específico do idioma. Então, o nosso foco sempre nas aulas é a interpretação de texto e a construção de vocabulário, tá? Então, hoje eu trouxe mais questões para a gente tentar incluir novas palavras no nosso vocabulário, ok? E aí eu sempre reforço para vocês a importância de, se você está buscando conhecer mais a língua inglesa, eu sei que tem gente que também estuda a parte, que também quer a fluência no idioma e etc. Eu sempre recomendo também ir buscando outras fontes para você fortalecer esse vocabulário, tá? Então, lá no final da aula, também vou conversar um pouco mais com vocês sobre essas dicas, mas hoje vamos sempre observar essa questão do vocabulário, porque vocês vão perceber que é algo que eu sempre digo, essa dica não é nova. Quanto mais palavras você conhece, mais fácil fica você resolver a questão. Precisa saber tudo de inglês e conseguir resolver todas as questões? Não. Quer dizer, resolver todas as questões, não. Isso você precisa. Precisa conhecer todas as palavras, saber, né, traduzir tudo? Não, não precisa. Se você souber algumas palavras, você já consegue chegar na resposta correta da questão. Ok? Então, vamos partir para a primeira questão, que traz um texto um pouquinho longo. Teve uma aula já que eu fiz só com questões com texto longo, né? Eu sei que eles assustam, às vezes, a pessoa. Mas olha só, a gente observa aqui esse texto, que ele tem um título, tá? Então, esse comecinho aqui, ó, Study Literary Criticism is Still Overwhelmingly Male, by Zach Schoenfeld. Acho que é isso. Então, a gente tem aqui um texto escrito por esse cara, o Zach Schoenfeld, falando sobre crítica literária. Né? Mas aí a gente tem, eu sei que na formatação aqui não parece tanto, mas é o título apresentado do texto. E aí a gente vai ter um texto sobre esse tema. Então a gente vê aqui o restante e dá uma olhadinha lá nas referências que são do mesmo autor, que já está lá no título, tá? E que foi tirado de um site de notícias. Então é um artigo de internet, né? Alguém escreveu esse texto, um artigo de internet, sobre essa temática que está sendo discutida. Aí vamos dar uma olhada aqui na pergunta que está sendo feita. No texto, o autor lança a mão de palavras como literary, male e female para apresentar uma matéria jornalística cujo tema está relacionado ao ou a. Então, ó, a pergunta aqui da questão já demonstra para a gente, né, quais palavras a gente tem que observar nesse texto. Vocês já devem ter percebido em outras, quem já estava em outras aulas, viu que isso é comum. Então, vez ou outra, a questão do Enem, ela já vai te indicar o que é que você precisa procurar ali no texto, né? Então, às vezes, tem um texto enorme, mas ele só quer que você foque em algumas palavras específicas. E, na verdade, o que ele quer saber é o tema, o foco principal desse texto, tá? Qual é a crítica que o texto faz, o que é que ele está trazendo. E aí ele fortalece esse argumento com essas palavras aí que ele coloca, literary, male e female, ok? Então, ó, dessas três palavrinhas aqui, se você conhece o significado de alguma, já vai ficar mais fácil você resolver. Então, vamos logo desvendar o significado delas, tá? Quando a gente tem male e female, talvez vocês já tenham associado a masculino e feminino, ok? Então, male seria o masculino, female, feminino, ok? Então, é um cognato ok aí, se você conseguiu pensar nessa relação. E aí, literary seria algo literário, ok? Então, vamos voltar lá para o início do texto, em que no título ele já traz, né, essa questão do literary, e ele está falando de crítica, né? Então, criticism seria crítica literária, is still overwhelmingly, e aí essa palavra muita gente vê e, nossa, ai meu Deus. Mas eu vou dizer para vocês, é só um adjetivo, então se você não conhecer essa palavra, não vai dar tanto problema, por quê? O que você vai observar aqui é que tem o male junto também. Né? Então, ele está falando algo, logo no título, sobre o fato de ter a crítica literária ainda muito masculina, ok? Então, a gente vai agora partir para o texto e
ver qual é o que é que está sendo apresentado para a gente chegar na resposta sobre qual o tema central dele, ok? Alguma dúvida até aí? Alguém que tem algum comentário a fazer, algo a acrescentar? Ok, então vamos partir para essa leitura, ok? Então, women writers are all over the bestseller list, but literary criticism is still predominantly a male field. Então vamos lá, best-seller vocês já devem ter ouvido falar. Tal livro é best-seller. É um livro que é muito famoso, que é muito bem vendido, né? Então tá no topo da lista de vendas. Best-seller, o mais vendido, tá? E aí ele tá falando de esses livros serem predominantemente, então predominantly a male field. Esse field seria um campo, uma área. Então tá dizendo que essa área de livros ainda é predominantemente masculina, tá? Então, se você pegou predominantly e você já sabe que male é masculino, você sabe best-sellers também, você já ouviu essa expressão antes, então vocês vão conseguir associar ali, né, que ele está falando sobre isso, de que a crítica literária, ela ainda é predominantemente masculina. Mas lembre que no começo da frase, ele traz woman, e woman quer dizer mulheres. Se vocês conhecem aquela música lá, Pretty Woman, vocês sabem que ele está falando de mulheres. Então, ele está dizendo que as mulheres estão na lista de best-sellers, existem muitos livros publicados por mulheres, mas a crítica literária ainda é muito masculina, tá? Então, essa é a tradução geral assim da frase. That's according to the latest numbers from the volunteer organization VIDA. Isso aqui seria, você vai ver VIDA, eita, eu conheço VIDA, o português. Calma, isso aí é só uma sigla para alguma coisa, uma organização que ele está falando aqui no texto, que traz essa sigla, que é uma organização sobre Women in the Literary Arts, na verdade, perdão pela pronúncia. Então, ele está trazendo aqui uma organização que fala sobre mulheres, né, no campo artístico literário. Which word... Boa noite, gente. Boa noite, Janildo. E aí, which word for gender and racial parity? Ok, no problem, sem problema. Tá? Então, a gente está aqui na primeira questão, está na resolução da primeira questão. E aí, está falando dessa organização que trabalha, para igualdade de gênero e igualdade racial no mundo literário, ok? Então, essa frase aí não traz tanta informação importante para a gente, está só explicando que a base está, né, fundamentando esse texto com uma pesquisa feita através dessa organização. E aí ele vai trazer outras referências desse texto. Então, this year report covers prestigious publications like the New York Review of Books, which published 227 male reviewers last year, but only 54 female reviewers. Então, ele está trazendo, né, esse comparativo. Então, você vê ali um número maior para male e um número menor para female. Se você sabe que male é masculino e female é feminino, você sabe que ele está comparando os números de pessoas que trabalham com crítica literária e mostrando que a maioria é masculino, de acordo com essa pesquisa. Tá? E aí ele traz outra, The London Review of Books, já é outra pesquisa, né, outra fonte de resenhistas, no caso, que também traz um comparativo, né, de que o número de homens é bem maior do que o número de mulheres. Então, basicamente, todo esse trecho aí foi só para apresentar dados mostrando essa disparidade de gênero, ok? Aí vamos dar continuidade. Mais uma referência, The Paris Review made great strides toward gender parity in 2013. E aí está se mostrando o quê? Que esse grupo de resenhadores fez algumas mudanças, e aí ele traz outra referência, que é o The Guardian, que é um jornal britânico bem famoso de notícias, tá? E aí está dizendo que está continuando trazendo dados, né, sobre o fato de que tem aumentado, tem tido algumas lutas para mudar essa diferença. Mas aí vamos partir para o parágrafo seguinte, já que a gente já viu aqui vários dados. The figures are not at all disheartening. Major magazines like The New Yorker, The Athletic and Harper's. Então, você vê aqui que ele está citando algumas magazines, que se você conhece magazines, você sabe que são revistas, tá? All showed increases in the number of women published in 2014. Então, uma palavrinha massa para você colocar aí no seu vocabulário. Por quê?
porque muitos textos que vão trazer dados, vão trazer essa palavra, é essa ali, ó, increases, ok? Increases seria uma alta em alguma coisa, ok? Então, se algo está, né, increase, if you increase something, se você tem um increase, você está tendo uma alta de alguma coisa, ok? Então, ele está mostrando que algumas revistas mostraram uma alta no número de mulheres publicadas recentemente, né? Então, ele está já trazendo que está tendo uma leve mudança nessa realidade. E aí ele diz, that data are valuable. Outra coisa aí, ó, data, muita gente lê como data, porque pensa no português, né? Mas data significa dados, ok? Então é um falso cognata. Nesse caso aqui não tem a ver com data mesmo em português. Data quer dizer dados, ok? Então ele está trazendo, né, que está afirmando que esses dados são valiosos, ok? E que eles trazem awareness, que seria conscientização. Então, mais uma palavra boa também para colocar no vocabulário. Awareness, conscientização, consciência sobre algo. Trazem mais informação sobre algo, ok? Top editors likely know gender disparity is an issue. Então, ele está afirmando que os editores provavelmente sabem que a disparidade de gênero é um problema, but they are more likely to pay attention to it when an organization like Vita is paying attention to them. Então, ele está dizendo que é mais provável de os editores, mesmo sabendo do problema, é mais provável de eles prestarem mais atenção nisso, através do fato de essas organizações de pesquisas estarem também prestando atenção nesse fato. Ok? Então, a gente conseguiu aí dar uma olhada em qual o tema desse texto, que é exatamente o que está sendo perguntado. Ó. Então, no texto, o autor lança a mão de palavras como literary, male, female, para apresentar uma matéria jornalística cujo tema está relacionado a ou ao. Então, vamos ver as opções que a gente tem. Letra A, quantidade de produções literárias de homens e mulheres. Letra B, predominância de produções masculinas na crítica literária. Letra C, papel das associações na produção literária das mulheres. Letra D, resultado da produção literária de homens e mulheres em 2014. E letra E, prestígio das mulheres no desenvolvimento da produção literária. E aí, o que é que vocês acham? Com base no que a gente viu agora no texto, qual seria a alternativa correta? E aí? Isso, Janil. Do slide, normalmente, mesmo no português, digamos assim, apesar de já ser uma palavra estrangeira, né? A gente pronuncia meio que certo aqui mesmo, né? A maioria das pessoas pronuncia slide e é slide mesmo. Mas tem algumas palavras, né, que a gente chama de um jeito, porque a gente a portuguesa, né, aquela palavra, mas ela é pronunciada diferente. Então, Janil chutou aí letra B. Mais alguém? Podem colocar no chat, tá? Qual letra vocês acham que está correta? Qual alternativa está correta sobre esse assunto? A Andresa também acha que é B. E aí, gente? Quem dá mais? Alguém discorda? Então, vamos lá. Fernando colocou letra D, ok? Uma opção diferente. Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos de baixo para cima, normalmente, letra A, quantidade. Eu disse de baixo para cima, mas comecei de cima para baixo. Vamos da letra A. Quantidade de produções literárias de homens e mulheres. Não é o foco do texto, não é o tema do texto. Ele fala de algumas quantidades, mas o foco dele é falar da crítica literária e não de produções literárias. Produções literárias seriam livros mesmo. Como ele só cita ali no começo os best-sellers, de que tem vários que são publicados por mulheres, mas o texto fala de crítica literária, tá? Então, são coisas diferentes. E aí, a gente pode descartar, porque também ele não está focando em falar só da quantidade, ok? A letra B fala da predominância de produções masculinas na crítica literária. Esse é o grande foco do texto. Ele traz essa crítica, mostrando que, apesar de já estarem havendo algumas mudanças, ainda se tem, né, a organização A Vida pesquisou, e demonstrou que ainda se tem muito mais produções masculinas na crítica literária, então aí está correto no âmbito da crítica, do que femininas, ok? Então, a resposta aí é a letra B, mas vamos ver o restante. Letra C.
Papel das associações na produção literária das mulheres. Não é o foco do texto. Porque ele fala que as associações teriam um papel em mudar o pensamento das pessoas em geral, né? E não na produção literária das mulheres. A produção literária das mulheres vai continuar acontecendo. A questão é as pessoas terem uma atenção maior para isso, valorizarem mais essa produção. Então, não é a letra C. Letra D. Resultado da produção literária de homens e mulheres em 2014. Vi que ali teve gente que colocou letra D. O texto ele não está falando só de 2014, tá? Ele traz esse ano como referência de uma das pesquisas, mas ele traz outras pesquisas com outras datas também, tá? E não é o foco do texto só simplesmente apresentar o resultado dessas pesquisas, mas falar dessa problemática da disparidade de gênero, tá? Então a gente pode descartar a letra D também. E a letra E fala do prestígio das mulheres no desenvolvimento da produção literária. Na verdade, fala de um desprestígio, né? De que não está tendo, não está sendo tão prestigiada assim a produção da crítica literária, tá? Lembrando disso, o foco do texto é a crítica literária e não a produção de livros, porque ele mesmo admite que tem muitos best-sellers escritos por mulheres, ok? Então, a gente crava aí a letra B como resposta da primeira questão. Alguma dúvida, gente? Ficou claro aí a resposta? Tranquilo? Se pronunciem. Posso partir para a próxima? Todo mundo caladinho hoje. Ok, então quem cala consente, né? Vou continuar. Ok, então vamos lá para a questão 2. E também traz um texto com um título, né? Eu falei para vocês desse formato aí, que o Enem às vezes traz. E essa questão é interessante porque ela é do Enem digital, que aconteceu já nesse ano, né? Que era para ser no ano passado, foi adiado. Porque vocês sabem que existe essa modalidade nova do Enem, em que a pessoa faz a prova no computador, né? Eu não sei como está o caso para esse ano, sendo bem sincera. Não sei se quem se inscreveu já recebeu a notícia se vai ser digital ou se vai ser em papel. Não sei informar muito bem sobre isso, tá? Mas essa questão ela foi específica do Enem Digital desse ano, então é uma questão bem fresquinha e recente, tá? E aí ela traz como título, ó, Vogue Magazine's Complicated Relationship with Diversity, ok? Então, se vocês conhecem a revista Vogue, vocês já sabem que o texto fala algo sobre essa revista, né? Mas vamos olhar lá a referência, só para ver onde ele foi publicado. Foi no Independent, seria aí um site também de notícias, então é mais um artigo jornalístico sobre alguma problemática social, ok? Ó, já me falaram ali que tá do mesmo jeito, também tem, né? O pessoal quer fazer no papel, o pessoal quer fazer digital. Então, essa questão, e eu acho que a próxima também que eu coloquei, são desse Enem digital, tá? Então, vamos ver lá o que é que está sendo perguntado sobre esse texto. Considerando-se as características dos trabalhos realizados pelo novo editor-chefe da Vogue inglesa, então a gente já pegou, pronto, valeu pela dica Enem. Já falou para a gente sobre o que é esse texto. É sobre os trabalhos realizados pelo novo editor-chefe da Vogue inglesa, ou seja, da Inglaterra. E aí, ó, ele quer saber uma expectativa. Espera-se que a revista contribua para a... Então, é uma expectativa em relação à revista. Essas características do novo editor gera que expectativa de contribuição da revista? É isso que a gente tem que olhar, tá? Então, vamos lá para o começo do texto. E aí ele já apresenta para a gente quem é esse novo editor-chefe, ó. Edward Enninful, the new editor-in-chief of British Vogue. Então ele já está dizendo que esse é o novo diretor. Has a proven history of addressing diversity that many hope will be the start of an overhaul of the global Vogue brand. Então, ó, vamos ver algumas palavras legais aí para incluir no vocabulário. Eu espero muito que quando eu falo dessas palavras, vocês estejam anotando essa dica, tipo, anota a palavrinha, coloca o significado, tá? É a dica que eu dou aí de vocês fazerem para ir lembrando dessas palavras. Eu sei que é muita coisa, nas aulas a gente vai sempre vendo muitas palavras, então anota, depois dá uma pesquisadinha a mais, vê um sinônimo dessa palavra, é uma boa também, tá? Mas anotem, ok? Então, ó, ele traz aí a expressão addressing, tá? Talvez você já tenha ouvido falar antes que address pode significar endereço. Então, se você vai preencher uma ficha, por exemplo, em inglês, pode ter lá o seu address, que seria o seu endereço para você botar lá, rua, taranã, tá?
Mas quando a gente fala de address something, então você usar address para alguma coisa, ou addressing, que é com ing, que está no present continuous, tá? Essa expressão addressing quer dizer você tratar de algum tema, você deixar claro alguma coisa, você tirar aquilo, colocar aquilo em ênfase, tá? Então é addressing. Addressing quer dizer isso, dar evidência para alguma coisa, tá? Então, ó, diversity é um cognato correto da gente traduzir para diversidade, tá? Então, ele está trazendo que esse diretor, ele já é conhecido por tratar de diversidade, né, de fazer essa abordagem no dia a dia dele, enfim, ele já é reconhecido por isso. E aí, agora ele assumiu, né, a Vogue, né, então tá agora fazendo parte dessa marca global, ok? E aí ele traz, in March, he responded sublimely when U.S. President Donald Trump nominated Supreme Court Judge Neil Gorsuch, who allegedly does not care much about civil rights. Enninful styled a shoot for his then employer, the New York-based W magazine, in which a range of ethnically diverse models climbed the stairs on imaginary Supreme Court. Aí você, nossa, li tudo aqui nessa frase, não entendi nada. Eu só vi Trump ali, que era presidente dos Estados Unidos, e pronto. Então vamos lá, com calma. O que é que essa frase está trazendo? No começo, você já vê ali que ele está trazendo um período de tempo. March é o mês de março. Então, se você conhece os meses do ano em inglês, é algo bom para você pesquisar, tá? Dá uma olhadinha nos meses do ano. Então, se você sabe disso, você sabe que ele está trazendo algum fato que aconteceu em março, tá? Em March. Então, o que ele está trazendo aqui foi um ocorrido, uma coisa que aconteceu e que exemplifica o fato de Edward Enninful, que é o novo diretor da Vogue, ser uma pessoa que se preocupa com diversidade, tá? Então, a gente nem precisa entender qual foi o rolê todo aqui que aconteceu com Donald Trump, que nominou um novo juiz para a Suprema Corte, blá, blá, blá. Não se preocupe com isso. É só um exemplo que ele está trazendo para mostrar que o cara se preocupa com diversidade. E aí ele traz outra expressão de tempo com outro mês do ano, que é February, fevereiro. Então, in February, after Trump initiated the much debated immigration ban, Enninful put together a video showcasing the very old-fashioned celebrities who have immigrated into the US. Então, é outro exemplo que ele está trazendo de outra abordagem de diversidade que ele fez relacionada à questão de alguma decisão que Trump teve. Então, você sabendo um contexto histórico, né, de contemporâneo aí, de atualidades, sabendo você que Trump, ele tem uma postura não tinha, né, porque agora ele não é mais presidente, mas enquanto ele estava como presidente, ele tinha essa postura contra a diversidade, contra a imigração, então ele traz ali, ó, immigration, tá? Tudo isso, você vai conseguir fazer esse paralelo de que, ele está trazendo algo que Trump estava fazendo, e como esse cara, você já entendeu lá no comecinho, logo, tranquilo, que ele sempre address diversity, então ele é, né, uma pessoa que coloca em evidência a importância da diversidade. Então, você sabe que ele está trazendo só alguns exemplos para demonstrar essa postura do novo diretor da Vogue britânica. Ok? Então, não precisa entender, interpretar tudo, porque você vai saber, pelas expressões de tempo, que ele está só apresentando fatos que ocorreram. Ok? Então, por último aqui, even before his first official day in Vogue's Mayfair offices. Então, ele está trazendo, ó, antes, lembra que before, antes, a gente já falou um pouquinho aqui dessas expressões. Então, before, antes, after, depois, tá? Então, before, então, antes de ele realmente ter o primeiro dia oficial lá como uma pessoa da Vogue, Enninful had hired two English superstars of Jamaican descent in an attempt to diversify the team. Então, você vai ver que ele estava ali contratando, né? Então, hired quer dizer contratar, se você quiser adicionar aí. Mas você já viu ali Jamaican, que vem, né, de Jamaica, então jamaicano. Então, ele contratou ali alguém jamaicano, já como uma tentativa de trazer mais diversidade para o team, ok? E aí, ó, model Naomi Campbell, talvez vocês já ouviram falar na modelo Naomi Campbell, e makeup artist Pat McGrath, que é um artista de maquiagem, né? Então, makeup, muita gente também já conhece a expressão makeup.
Both share Aniful's aim of championing fashion as a force of social change. Então, se você conhece aqui a expressão social change, mudança social, você sabe que ele também está justificando um pouco mais essa questão. E aí, a última frase, one can only hope that Aniful's appointment is not a mere blip, but a move in the right direction on a long road to diversity for the global brand. Okay? Então, se você conhece a palavra Hope, tem hospital Hope, tem marcas de roupa chamada Hope. Você já deve ter visto essa palavra antes, talvez não conheça o significado. Mas Hope quer dizer esperança. Então, você sabendo o que significa Hope, você sabe que essa frase está querendo dizer que, né, dá para ter esperança de que esse cara na Vogue vai continuar trazendo essa questão de diversidade. É sobre isso o texto. Não é preciso você saber tudo, todo o contexto, babar ali com Trump, não sei o quê, tananã. Não, tem calma. Sabendo algumas palavrinhas e sabendo o que você precisa responder nessa questão, que é o quê? Vamos lembrar? É a expectativa de que a revista vai contribuir para o quê? Ok? Então, vamos ver as nossas alternativas. Vi ali que o Janildo já botou o que ele acha. Podem ir colocando as opções de vocês, mas vamos ver. A letra A diz integração da moda a questões sociais e raciais. Letra B, ampliação do número de concursos de modelos. Letra C, padronização de desfiles de moda internacionais. Letra D, expansão da moda em países pouco retratados em editoriais. E letra E, priorização de assuntos relacionados a imigrantes jamaicanos. E aí, o que é que vocês acham? Vamos lá, quero mais chutes. Pode chutar e jogar. O que é que vocês acham, tá? A gente tá aqui para isso. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. Clara colocou letra D. Mais alguém? Então, bora lá. Vamos dessa vez de baixo para cima. A letra E diz priorização de assuntos relacionados a imigrantes jamaicanos. Isso aí é para quem só conseguiu entender Jamaican ali no texto. Eita, tem alguma coisa a ver com jamaicanos. Então, eu acho que pode ser essa. Mas não, a gente já viu. Não é, o texto não está falando que a Vogue vai priorizar isso, não tem nada a ver. Eu só trouxe um exemplo de que ele contratou uma pessoa ali que era da Jamaica. Só isso, tá? Então, não é, né, a expectativa, o que é que se espera da revista, que a revista vai priorizar isso, até porque a revista é britânica, né? Então, ele não vai trazer, vai ter esse foco em coisas da Jamaica. Então, a gente descarta a letra E. Letra D, expansão da moda em países pouco retratados em editoriais. Vi que a Clara ali pensou na letra D. E isso aqui também pode confundir algumas pessoas por conta da parte da Jamaica ali. Que a pessoa pode pensar, ah, tá, ele fala um pouco ali da questão da Jamaica, e eu vi ali diversidade, pode ser que esteja falando de expandir a moda nesses outros países, porque eu acho que Jamaica não é tão retratado e etc. Mas também não é o foco do texto. O texto está trazendo o fato de que esse novo editor, ele é uma pessoa que se preocupa mais com a questão de diversidade, ele teve alguns embates ali políticos até mesmo, né, algumas abordagens, então, por isso, o foco dele agora é a diversidade, né? E aí a expectativa vai ser algo mais voltado para isso, e não de expandir a moda nesses outros países pouco retratados em editoriais, tá? Pelo contrário, ele vai, na verdade, retratar nos editoriais uma diversidade, não só de países, mas aí a gente vai ter uma alternativa aqui que vai responder melhor isso, ok? Letra C, eu vi que a Andressa chutou ali a letra C, padronização de desfiles de moda internacionais. O texto não fala especificamente de desfiles de moda, tá? A Vogue é uma revista de moda que vai trazer matérias e coisas relacionadas à moda. Vai falar de desfiles também, claro. Mas no texto, primeiro, não fala de padronização, tá? Não é o foco, pelo contrário, é a diversidade, para trazer coisas diferentes e não coisas que são padrão, ok? E também não é o foco falar sobre desfiles nesse texto. Então, a gente também descarta a letra C. A letra B fala da ampliação do número de concursos de modelo. O texto também não fala desses concursos, tá? Isso é algo que pode estar fora do texto. Então, fora do texto, você sabe que existem desfiles de moda, concursos de modelo, etc., mas o texto não está falando sobre isso. Então, lembrem da dica que eu sempre dou. Nunca pensa no que está fora do texto. Você pode, eu li alguma coisa que a Vogue está querendo ampliar o número de concursos.
o texto está falando disso aqui? Não. Então, a gente descarta, tá? Só para deixar claro, eu não vi a Vogue querendo ampliar o número de concursos de modelos. É só um exemplo de que pode ter isso presente. Na hora que você está respondendo, você tentar relacionar com um fato externo, mas lembre que você está respondendo sobre esse texto. Interpretação de texto é isso, tá? E aí, sobre a nossa letra A, integração da moda a questões sociais e raciais. Questões sociais e raciais está exatamente relacionado com o termo diversidade, que é o que está sendo tratado aqui nesse texto que a gente acabou de ler, tá? Então, qual é a expectativa? Se a gente viu, considerando as características dos trabalhos desse novo editor-chefe, é de se esperar, né? A gente cria a expectativa de que a revista agora vai contribuir para essa integração da moda a questões sociais e raciais, tá? Então, é tipo assim, uma coisa vai levar a outra. Então, é o que se espera, é a expectativa que se tem, levando em conta as características desse novo editor-chefe. Então, fica aí a letra A. Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Podem falar, tá? A hora é essa. Deu para ficar de boa aí, né? Entender bem que é a letra A. Ok? Vou partir, então, para a próxima questão. Nossa última questão de hoje. E que, né, para dar uma balanceada, ela tem um texto um pouco mais curtinho. A gente viu duas questões longas aqui. E mesmo sendo longas, vocês devem ter percebido que não é preciso traduzir tudo, né? Então, sempre tente se tranquilizar em relação a isso, tá? Era para o Enem ter tradução na hora da prova, não é assim tão fácil, né? Por isso que é importante ir fortalecendo esse vocabulário, tá? Mas é o que eu já mostrei para vocês. Tem coisas que facilitam muito. O fato de a pergunta e as alternativas serem em português, tá? Isso já te ajuda a entender melhor o que está sendo perguntado. Porque imagina se a pergunta também fosse em inglês e você não entendesse nem o que ele está perguntando. Aí ia complicar mais, né? Então, tudo poderia ser pior. Então, vamos pensar no que a gente tem de bom aí para facilitar a vida da gente, tá? Então, vamos lá para a última questão, que também foi desse Enem Digital, tá? E que também traz um título. Então, as questões que eu trouxe hoje são artigos, textos, né? Que trazem aí um título, mas nesse caso aqui a gente tem só um trechozinho, que é do Guardian, que é aquele jornal que eu falei para vocês, o The Guardian, que é um dos jornais mais conhecidos lá um dos jornais britânicos mais conhecidos, tá? Da Inglaterra. E aí vocês podem, inclusive, se tiverem interesse, acessar o site do Guardian, né? Que é esse aqui, que está aqui na referência, e tentar, né, dar uma lida em notícias, para pescar mais algumas coisinhas de vocabulário. É uma dica que eu dou, o The Guardian, o New York Times, o The Washington Post, alguns desses jornais mais conhecidos. É bom dar essa olhadinha, essa pincelada, assim, para você ir se adaptando, se acostumando a esse tipo de texto, tá? Porque cai muito no Enem mesmo. Então, se você já tem familiaridade com esse tipo de texto, fica mais fácil responder as questões. Ok? Outra coisa recorrente nessas questões que eu escolhi hoje é que elas tratam desses temas de diversidade, de desigualdade social, de gênero, que é algo que cai muito no Enem também. Então, se vocês vêm resolvendo questões há um tempo, não só de inglês, como de humanas, de português, vocês vão ver que é um tema recorrente, porque faz parte das discussões sociais que a gente tem hoje em dia. E o Enem tenta, né, se manter atual, e por isso é importante também estar sempre informado sobre isso, tá? Então, o título desse texto é Woman in Theater. Why do so few make it to the top? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver o que está sendo perguntado e aí a gente retorna para esse título para já pegar aí algumas palavras-chave sobre o texto, tá? Então, olha só a pergunta. O vocábulo Harry tem um papel central na abordagem do assunto desse texto, que destaca a... Então, mais uma vez, ele já aponta para a gente uma palavra. É esse vocábulo aí, ó, Harry, ok? Janine disse que viu ali essa questão, né? Pronto, ela é desse ano mesmo, tá? Então, o vocábulo Harry é o nosso foco aqui de observar, mas, calma aí, vamos interpretar bem essa pergunta. O vocábulo Harry tem um papel central na abordagem do assunto desse texto, que destaca a... Então, ele está dizendo que o assunto desse texto destaca alguma coisa. E a palavra Harry tem um papel central, mas a gente não tem que tipo, só pensar, traduzir o que é Harry. Não. Tem um papel central nesse assunto
E aí, o que é que esse assunto destaca? É isso que a gente tem que observar, ok? Então, vamos voltar lá para o texto, que, mais uma vez, o título é Woman in Theatre. Então, theatre, se você souber que é teatro, você sabe que o texto está falando de mulheres no teatro, tá? E aí ele traz uma pergunta no título. Então, o texto está fazendo um questionamento. Why? Então, por quê? A gente já falou um pouquinho dessas expressões antes, né? Então, why do so few? Então, few, bota aí no vocabulário, quer dizer pouco, ok? Então, por que tão poucas chegam no topo? Então, top, né? O topo. Então, por que tão poucas mulheres alcançam o topo, né, da carreira no teatro? Ok? E aí vamos ler esse trechinho que diz: And now female Julius Caesar, a Shakespeare play. Então ele está falando de uma peça de teatro, né, que é de Shakespeare, Júlio César. Então, se você, né, conhece ali Júlio César, só a forma inglesa do nome, que é Julius Caesar, ok? E, ó, all female. Female, você sabe que é feminina. All, você sabe que é tudo. Talvez você já conheça. Se não conhecia, all quer dizer tudo, tá? Então, uma peça totalmente feminina has just hit the stage, but is a rarity in theater. Ok? Não vamos traduzir ainda, porque é aquela coisa. Essa questão é daquela que, se você traduziu, matou. Mas aí, como o foco é esse, vamos deixar isso para o final, tá? In a special report, Charlotte Higgins asked leading figures why women are still underrepresented at every level of the business and what needs to change. Acabou o texto. Então vamos lá. Atenção para essa expressão aqui, ó. Underrepresented. Ok? Underrepresented, na verdade, aqui. Quando a gente tem esse under coladinho com alguma outra expressão, normalmente você está querendo dizer que aquilo é pouco alguma coisa. Então, nesse caso, pouco representado, tá? Abaixo do esperado, digamos assim, ok? Então, quando você usa esse under, que quer dizer embaixo, tá? Mas quando você usa assim coladinho com alguma palavra, você está querendo dizer que aquela coisa está abaixo do esperado, de alguma forma, tá? Então, ele está dizendo ali que women are still underrepresented. Então, mulheres ainda não são muito representadas nessa área, né? E aí, no final, ele traz a palavra change. E esse change quer dizer mudar, né? Mudança. Tá? Então, ele está falando, né? Se você pegou isso aí, você já sabe que ele está falando de que as mulheres não são muito bem representadas e que algo precisa mudar. Ok? Deixa eu ver ali, professora, a palavra and pode ser e. Na verdade, and quer dizer e, ok? And sempre quer dizer e. Não lembro se aqui nessa parte do texto a gente viu, no final ali, né? And what needs to change. Então, seria a tradução e o que precisa mudar, ok? Então, and quer dizer e. Então, a gente já sabe que o texto está falando do fato de mulheres não serem muito bem representadas, não ter tantas mulheres no âmbito do teatro. Mas aí você fica ainda pensando, poxa, a pergunta fala de rarity. O que é que será que quer dizer rarity? Ok? Vou mostrar para vocês que mesmo sem saber o que significa essa palavrinha que ele colocou lá na pergunta, você consegue responder. Então, vamos agora para as alternativas. A gente tenta responder e aí depois eu falo dessa tradução, tá? Então, vamos lá. O vocábulo rarity tem um papel central na abordagem do assunto desse texto, que destaca a. Então, o foco é saber o que é que o assunto desse texto destaca. Letra A, falta de público feminino na plateia dos teatros. Letra B, ausência de roteiros de autoria feminina. Letra C, resistência dos diretores a personagens femininas. Letra D, escassez de representação feminina no meio teatral. E letra E, desvalorização da performance feminina no palco. E aí, gente? O que é que vocês acham? Ó, tenho aqui 14 alunos. Quero vocês interagindo. Cadê esses 14 alunos? Bota aí no chat, o que é que vocês acham? Qual é a alternativa? Só uma letra, vocês vão apertar uma letra aí, qual vocês acham? A, B, C, D ou E, e mandar no chat agora. Ok, Janilo colocou a letra D, Andresa a letra E,
Bora lá, gente. Quero saber o que vocês estão pensando até para poder ter uma noção de como é que está, né, o aprendizado de vocês. Letra D, letra A, D. Beleza? Vamos ver então. Vamos começar lá da letra A. Falta de público feminino na plateia dos teatros. O foco que ele está trazendo aqui são as mulheres na carreira teatral, né? Então, mulheres trabalhando no âmbito do teatro. Então, o foco não seria falar do público, até porque em nenhum momento o texto fala sobre público ou plateia, ok? Então, nesse caso, não é o foco do texto, não é o assunto do texto, não é o que ele está destacando no texto, ok? Então, se essa informação existe, se existe uma falta de público feminino na plateia, isso aí não está sendo abordado no texto, então não é o que ele destaca. Vamos ver a letra B, vi que algumas pessoas colocaram a ausência de roteiros de autoria feminina. Nesse caso aqui, ele também está falando de mulheres em peças teatrais, ativamente como atrizes, né? Então participando da peça teatral. Então, ele não fala de roteiro, de escrita, né, nesse texto. Na outra questão lá que a gente falou bastante de escrita, de crítica literária e tal, mas nessa ele não fala de roteiro, nem de escrita para peças teatrais, tá? Então também não seria um foco. Pode confundir algumas pessoas, por quê? Porque você sabe que o texto está falando da questão feminina. Então, se a alternativa traz ali, você começa a pensar, eita, será e tal, mas não é bem por aí, até porque todas as opções elas vão trazer esse tema exatamente para fazer você ficar na dúvida, tá? A gente descarta a letra B porque não fala, o texto não fala de roteiros, ok? Letra C, resistência dos diretores a personagens femininas. O texto também não fala que a resistência parte dos diretores, tá? Pode também até ser que seja um problema, os diretores não aceitem tanto personagens femininas e tal, mas o texto não fala sobre isso também. Então, o bom do texto ser curtinho é que se você consegue ali captar a mensagem do texto, dá para você descartar essas coisas que vão além do que o texto está trazendo, tá? Então, o texto não fala de resistência de diretor em nenhum momento, então, corta a letra C. Letra D, escassez de representação feminina no meio teatral. Se você pegou ali a expressão, deixa eu voltar aqui, ó, underrepresented. Eita, não tem mais. Ué, quem não quer avançar mais? Voltou aqui para essa questão. Pronto, aqui. Underrepresented, a expressão que eu falei, né? Então, represented, representado, né? Se você pegou que under quer dizer que é pouco, abaixo do esperado, tá? Você mata aí a questão sem nem saber o significado de Harry. Então, por que under, você saber o significado de under é tão importante? Porque, como eu te disse, pode ser usado under junto com outras palavras para indicar que aquilo é abaixo do esperado, tá? Então, se você sacou isso aqui, você sacou que a resposta é a letra D. É essa escassez de representação feminina no meio teatral. Então, você tem poucas mulheres sendo representadas no meio teatral, e esse é o assunto, né, o que o texto está destacando, tá? E aí, letra E, desvalorização da performance feminina no palco. O texto também não fala que o problema é a performance feminina, tá? É que a mulher nem chega a estar lá performando. Então, o problema é esse, ok? Então, o problema, no caso, é a letra D, escassez de representação. Então, a mulher nem chega a estar presente ali no teatro, como atriz, enfim, participando, performando mesmo, tá? Então, chegamos à letra D. Mas aí, beleza, aí você voltou. Poxa, beleza, o vocábulo Harry tem um papel central, mas eu respondi mesmo sem saber. Porque Harry é só uma palavra que, realmente, se você souber o significado, você também entende o que é que o texto está querendo dizer aqui. Porque no começo ele fala dessa peça, né, que é toda feita por mulheres. E o que ele está dizendo? But, mas, a gente já viu isso aqui antes, it is a rarity. É uma raridade. É um cognato aí correto, né? Então, talvez até você viu ali, raris, a pessoa, será que é raridade? Algo raro, algo assim? Não sei se alguém conseguiu pensar dessa forma. Mas rarity é uma raridade, tá? Então, ele está dizendo, ó, estreou uma peça, né, de Júlio César, que é totalmente composta por mulheres, mas isso é raridade no teatro. Então, essa expressão realmente traz algo central aí. Ele já está demonstrando que
A presença de mulheres no teatro é uma raridade. E aí ele continua, né, justificando isso, mostrando que saiu um relatório, mostrando que as mulheres são pouco representadas em todos os níveis desse âmbito, né, da arte. Ok? Então é isso. Chegamos aí à letra D. Alguma dúvida, gente? Deu para sacar aí como é que a gente chegou nisso? Deixa eu ver ali, Janildo. Eu também tinha marcado ano passado, só que eu não tinha escolhido inglês para fazer a prova. Aí fiquei. Entendi. Ficou fazendo inglês. Eu fazia isso às vezes. Antes, no meu ensino médio, eu estudava mais espanhol. Então, eu fiz a prova de espanhol, mas eu também dava uma olhadinha nas questões de inglês lá, se sobrasse tempo, né? Só para passar o tempo mesmo. Ok, gente, alguma dúvida sobre essa ou as outras questões? Tranquilo? E espero que a cada aula vocês estejam se sentindo mais confortáveis, tá? Com as resoluções de questões de inglês. É muito importante para mim saber disso. Então, me digam se está ficando mais tranquilo, se estão sentindo mais segurança, ou ainda acham que é um longo caminho para se sentir bem, para responder essas questões. Me digam, vocês estão muito caladinhos hoje. E aí? Vão me deixar assim mesmo, sem ouvir a voz de vocês, ou ler pelo menos no chat alguma coisa sobre esse processo de aprender inglês. Já não ali fala, gente? Gente, fala. Mas tudo bem, se não quiserem falar, sem pressão, tá? Vou emendar, então, com a minha recomendação literária de hoje. Separei, viu? Foi ótima aula, professor. Está sendo super produtivo. Bom saber. A Andresa falou ali que ainda é meio complicado. Né? Algo que leva bastante tempo. Por muito tempo, foi complicado para mim aprender inglês. E continua sendo, às vezes. Tem coisas que ainda é difícil entender, né? Mas se você já se mostra disponível para aprender, aberta a conhecer novas palavras, isso já ajuda bastante, tá? Mais alguém quer falar? E aí? Jamil falou ali que chuta algumas palavras. Pois é, tem que botar a cara na tapa, né? Ir pro jogo e aí a gente vai errando, acertando e uma hora sai, ok? Então a dica de hoje, eu separei aqui um livrinho em inglês que, na verdade, eu ainda não comecei, mas que é um clássico da língua inglesa. Eu não lembro se eu já mencionei ele aqui antes ou não. Mas é A Tale of Two Cities, um livro que é do Charles Dickens, que é um autor inglês muito famoso, tá? Então, um clássico aí essa obra. E aí eu indico para vocês, né, as obras do Charles Dickens. Tem alguns livros mais curtos, ele escreveu livros infantis também, tem um que é um conto de Natal dele, que é um pouquinho mais curto. E aí essa é uma edição bem velhinha aqui, que eu peguei no sebo, e que eu pretendo ler em breve, tá? Acho que vai ser minha próxima leitura em inglês. Eu sempre intercalo alguns livros em português com livros em inglês, para ir praticando e conhecendo novas palavras, tá? E aí, essa vai ser uma das leituras que eu vou fazer ainda esse ano, no idioma inglês. E aí, convido vocês a fazer isso comigo. A Tale of Two Cities seria um conto de duas cidades, do Charles Dickens, ok? E sempre recomendo para vocês também, quem ainda não conhece a minha página, a gente falou de crítica literária hoje aqui, né? E mulheres na crítica literária, e eu sou uma dessas mulheres aí na luta para fazer parte do cenário de crítica literária, né? Eu escrevo resenhas e vocês podem me seguir lá no Instagram, no malu.janela.literária, tá? Aí no chat, tá? Então, malu.janela literária, podem seguir lá, eu estou sempre dando dicas de livros. Saiu o post hoje com a indicação de literatura portuguesa, tá? Então, ali, já falou, ainda tem meus livros da época do colégio, né? De inglês. É bom dar uma revisada também nesses livros, né? Lembrar aí os conteúdos que você viu na escola. Ok? Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Desejo um bom feriado para vocês. E na próxima a gente se encontra com Sociologia. Ok? Tchau, tchau, gente. Have a good night. Tchau, tchau. Boa noite. Bye, bye. Good night.